9h30, vamos continuar falando de COP27. Nessa segunda semana da cúpula do clima no Egito, os delegados devem intensificar os debates em torno dos compromissos, que afinal de contas é isso que a gente espera deles, que os governos precisam assumir para evitar isso que acabamos de ouvir do nosso entrevistado aqui, o Tasso Azevedo, o pior efeito do aquecimento global. O calor extremo já é uma realidade em vários países. Agora a gente traz Matias Brotero, também nosso enviado especial a Sharm el-Sheikh. Matias, boa tarde para você. Estamos no início da manhã aqui no Brasil. Já ouvimos o Américo Martins, a expectativa para a chegada de Lula. Agora queremos saber de você exatamente como é que está o andamento do esforço de assumir compromisso das lideranças políticas que estão por aí. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, boa tarde daqui de Sharm el-Sheikh. É importante a gente situar que neste momento, neste final de semana, inclusive, há uma grande expectativa de que rascunhos do texto final da COP27 estejam sendo preparados. A semana passada foi de negociações, muitas delas, inclusive até agora, é o que eu ouvi de ambientalistas, pessoas envolvidas com as negociações, muitas frustradas por enquanto, mas elas devem e podem ser colocadas em prática a partir desta semana. Os líderes começam a conversar, os ministros chegam, como o Américo já adiantou, nesta semana, para que ao final da semana um relatório final seja divulgado. Fato é que, como você falou também, Thaís, as ondas de extremo calor fazem parte aí de alguns dos principais assuntos da Conferência Climática aqui, inclusive financiamento para como contornar os problemas, os impactos das ondas de extremo calor, e até por isso que há um relatório que foi divulgado pela ONU em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, relatório que foi divulgado inclusive antes do início da COP, para alertar os líderes a respeito da importância, da preocupação sobre as ondas de extremo calor, que traz aí 5 recomendações para contornar os problemas, os impactos das ondas de extremo calor. Antes disso, vamos definir e contextualizar. As ondas de extremo calor são temperaturas que colocam a saúde e o bem-estar em risco. São eventos que têm sido cada vez mais frequentes e levado muitas vidas. Nesse relatório, os analistas apontam que pode haver um aumento de 700% no número de pessoas pobres em centros urbanos que sofram com as ondas de extremo calor até o ano de 2050. Os países com menos recursos, geralmente aqueles mais vulneráveis, são os que mais sofrem com as ondas de extremo calor, e com uma contextualização muito importante. Esses países geralmente são aqueles que causam menos impactos de temperaturas no efeito estufa, por exemplo. Esse relatório aponta que os impactos das ondas de extremo calor podem levar a sofrimento em larga escala, perdas de vidas e desigualdades profundas. E as cidades, as regiões metropolitanas e principalmente os assentamentos informais nessas metrópoles são locais onde as pessoas são mais atingidas. Então, as 5 recomendações, resumidamente, desse relatório são: primeiro, levar evidências das ondas de extremo calor a partir de relatórios já existentes, dados para os tomadores de decisão, para que seja possível contornar este problema. A promoção de ações preparatórias, até porque existem mecanismos de previsão para prevenir essas ondas de extremo calor e para saber, por exemplo, de maneira meteorológica, quando que essas ondas chegarão. Então, levar isso em conjunto também. Medidas de prevenção que envolvam financiamento, e aqui, Thaís, é um elemento chave. Desde o primeiro dia na COP, essa COP que vem sendo chamada de COP da implementação, financiamento é o termo-chave para os países em desenvolvimento. Há uma expectativa grande que até o final da semana que vem um anúncio seja feito a respeito do financiamento, um compromisso seja tomado por países desenvolvidos a países em desenvolvimento. Não é um tema novo, mas muito importante, que vem sendo tratado desde o primeiro dia como uma das principais prioridades dessa Conferência do Clima. A 4ª recomendação é a adaptação de estruturas já existentes, principalmente nas áreas de saúde, educação e habitação, e, por fim, a integração das ações humanitárias com todas as outras autoridades. Eu não estou falando só em âmbito nacional, mas também internacional. Queria tocar num ponto final.
voltando até a falar de financiamentos, o relatório aponta que o financiamento deve ser priorizado de maneira local, porque o financiamento internacional não é necessariamente constante. Então, deve haver um mecanismo para garantir o financiamento local por parte dos municípios, por parte dos estados. E isso é muito difícil em alguns países e algumas cidades de nações em desenvolvimento. Então, todos esses assuntos devem ser tratados quando se diz respeito a evitar os impactos das ondas de extremo calor, tema esse que também vem sendo muito conversado na COP27 e deve fazer parte também do relatório final, ou pelo menos comentários a respeito das ondas de extremo calor para garantir financiamento e evitar estes impactos. A gente está acompanhando todas as movimentações da Conferência do Clima, que hoje dá uma pausa, mas volta a todo vapor a partir de segunda-feira, e a expectativa é como será o relatório final. Até que ponto eles conseguirão alcançar os objetivos que já foram traçados e, como o Tasso adiantou agora há pouco, a necessidade de ambição e garantir o que já foi trazido desde a conferência do ano passado. Eu volto com vocês.